Então, meu povo, nós vamos iniciar o nosso módulo de macromoléculas, ou, né, moléculas biológicas grandes. Eu sei que o nome parece estranho, mas a gente lida com esse tipo de molécula biológica o tempo todo. Se nós formos pensarmos, por exemplo, na nossa alimentação, quando você pega a tabela nutricional de algum alimento, você vai se deparar lá com a quantidade de carboidratos, proteínas, gorduras, né? Só para exemplificar, essas são algumas das macromoléculas. E o objetivo desse módulo é a gente poder entender como que funciona cada uma delas, né, nos seres vivos, tá? Então, basicamente, a gente vai tratar de quatro, tá? Carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos e as proteínas, né? Sendo que nessa primeira aula a gente vai falar mais especificamente dos carboidratos, tá? Normalmente, né, e corretamente, a gente associa muito carboidrato à energia. Os carboidratos são considerados fontes primárias de energia, tá, nos organismos vivos. Isso porque o nosso corpo, ele sempre vai dar como preferência a utilização de carboidratos para poder produzir energia, tá? Isso não quer dizer que o carboidrato seja a única fonte, tá? Nosso corpo também pode produzir energia através de lipídios, de proteínas, mas a fonte primária, né, ou preferencial são os carboidratos, tá? Essa energia vinda dos carboidratos, ela é liberada após a oxidação deles, né? Porque a gente vai ver que esse carboidrato, ele vai sendo quebrado, né, até ao nível de glicose, tá? Os carboidratos eles são divididos em três grupos principais, né? Os monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Os monossacarídeos, né, são a menor unidade, tá? Imagina que o prefixo já ajuda, né? Mono, um, né? O disacarídeo é quando eu tenho de 2 até 20 monossacarídeos, tá? Quando eu tenho 20, eu passo a chamar de oligosacarídeos, né? Já os polissacarídeos é quando eu tenho mais de 20 monossacarídeos, tá? Então, assim, o nome ajuda bastante. Mono, di e poli. Mono, um, né? Um sacarídeo. Tenho lá a minha uma molécula. De sacarídeo, eu tenho de 2 a 20. Aí a gente tem que tomar cuidado porque a gente pode ver, de repente, esse nome, oligosacarídeos. Quer dizer que eu tenho entre 2 e 20 moléculas de monossacarídeos, tá? Agora, polissacarídeos é quando eu tenho mais de 20 monossacarídeos, né? E aí são os exemplozinhos. Então, monossacarídeos, por exemplo, as pentoses, né? A gente, para quem lembra lá do DNA, RNA, né? Então, a pentose no RNA é a ribose, né? O meu açúcar no DNA é a desoxirribose, né? Exemplos de sacarídeo aí, lactose, que todo mundo conhece, né? Que é o açúcar do leite, vamos dizer assim, né? Exemplo de polissacarídeo, a gente tem glicogênio, que é o nosso carboidrato de reserva dos seres humanos, né, dos animais em geral. Amido, que é o carboidrato de reserva das plantas. A gente vai ver isso um pouquinho mais devagar. Eu quero chamar a atenção de vocês para um disacarídeo chamado lactose, né, que a gente encontra no leite, né. Normalmente ele é definido como açúcar do leite. E aí a lactose, ele é um carboidrato que para ele poder ser digerido, para ocorrer a digestão dele, entra em ação uma enzima chamada lactase. E por que eu estou chamando a atenção para a lactose? Porque tem sido muito comum, né, nós vermos pessoas que têm intolerância à lactose, né? E aí o que seria essa intolerância à lactose? São pessoas que produzem uma pouca quantidade ou não produzem essa enzima lactase. E aí, se elas não produzem essa enzima, o carboidrato, esse açúcar do leite, ele não vai ser digerido. Se ele não é digerido, ele vai passando direto, né, pelo processo de digestão e vai parar lá no seu intestino grosso. E aí, no intestino grosso, ele fica lá se acumulando, começa a ser fermentado por bactérias e aí acarreta alguns problemas, né? Como, por exemplo, gases, retenção de líquido, pode causar diarreia também.
Então, assim, e tem estudos que demonstram que 70% das pessoas têm algum grau de intolerância à lactose, tá? E o interessante é a questão que existem graus, não é todo mundo vai, tomei um copo de leite e me caguei todo, né? Tive uma diarreia braba. Não. Depende, isso varia de pessoa para pessoa. E aí, muito importante é nós termos cuidado para não confundirmos intolerância à lactose com alergia à proteína do leite, né? Primeiro que o nome já diz, proteína do leite é uma proteína, né? Já a lactose é um carboidrato, é um açúcar, né? A alergia à proteína do leite é uma condição imunológica, é uma reação imunológica à proteína daquele leite. Então, ao menor sinal dessa proteína, a pessoa já vai ter determinados sintomas ali relacionados a essa alergia, é uma condição imunológica. Agora, a intolerância à lactose não, está relacionada, né, à falta ou pouca quantidade dessa enzima para poder digerir esse leite, né? E assim, em relação à intolerância, ela é facilmente, né, facilmente, é modo de dizer, mas ela não é difícil ser resolvido. Por exemplo, você consegue comprar numa farmácia essa enzima lactase, né? Então, de repente, uma pessoa que é intolerante, mas está com muita vontade de tomar leite, né? Não sei por que alguém teria, mas, né, pode ser que tenha. Ela quer comer algo, quer tomar um iogurte, quer algum derivado, né, de leite, então ela pode simplesmente se alimentar, né, mas aí antes ela vai consumir essa enzima lactase, né, ela tem como comprar. Já existem preparados já para isso, tá? Então, assim, de novo, não vamos confundir intolerância à lactose com alergia à proteína do leite, tá? Quem tem alergia à proteína do leite, isso é uma condição muito séria, né? Quando chamando a atenção agora para os polissacarídeos, né, vale a pena a gente comentar um pouco, né, sobre alguns principais. Por quê? Porque isso costuma aparecer muito em prova, né? Então, por exemplo, vamos separar por animais e vegetais, tá? Então, olha só. Primeiro eu tenho o amido, que é encontrado em vegetais e ele é um carboidrato de reserva, tá? Então ele serve como reserva energética. Encontramos também em vegetais a celulose, que é um polissacarídeo, né? Sendo que ele tem função estrutural. A gente encontra na parede celular ali dos vegetais. Com relação a polissacarídeos encontrados em animais, eu chamo a atenção para o glicogênio, né? Que é um carboidrato de reserva dos animais. Então, nós, por exemplo, nós estocamos glicogênio no fígado. Esse glicogênio ele é utilizado quando a quantidade de glicose no sangue está baixa. E aí, esse glicogênio que está no fígado, ele é convertido em glicose e mandado para o sangue. Então, assim, lembrem de homeostase. Então, esse balanço ajuda a manter estável os níveis de glicose no nosso sangue. Também é um assunto que mais para frente a gente vai aprender assim bastante, tá? E temos a quitina. A quitina, ela é encontrada no exoesqueleto de artrópodes, tá? Então, eu vou mostrar um exemplo que fica melhor. Um segundo. E um outro polissacarídeo, né, é o peptídeo glicano, né? Ele é considerado um heteropolissacarídeo, né? E ele é encontrado na parede celular de bactérias. Lembra quando a gente falava de célula procarionte e eucarionte? E aí eu utilizava bactérias como exemplo de células de procarionte e mostrava lá para vocês, né? Vocês já devem ter visto em algum momento a parede celular ali em volta da membrana da bactéria, né? Então ali são peptidoglicanos. E aí só fechar com os exemplozinhos para vocês poderem. Amido, né? Nosso polissacarídeo amido, que é o carboidrato de reserva encontrado nos vegetais, então utilizado para pão, macarrão, cereais em geral, né? Aqui a gente encontra, isso aqui a gente pode visualizar a parede celular de um vegetal, né? E aí pensa, qual que é o tipo de carboidrato que a gente encontra na parede celular dos vegetais? É um carboidrato estrutural, né? Qual que é? Celulose.
Glicogênio, né, carboidrato de reserva dos animais. Nos seres humanos, por exemplo, como eu falei, ele fica armazenado no fígado, né? E aí, caso a quantidade de glicose no sangue esteja baixa, existe um hormônio que vai estimular a transformação desse glicogênio em glicose, tá? E aqui o exoesqueleto, né, de um artrópode, aqui a gente tem um gafanhoto, e aí esse exoesqueleto ele é formado por quitina, que também é um carboidrato, um polissacarídeo, tá? E aí no próximo vídeo nós vamos debater a questão dos lipídios, né? Também conhecido como gorduras.